Olá, que bom encontrar você aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, curte, compartilha, conta para todos os seus amigos que você está adorando os nossos papos. As Olimpíadas de Paris estão chegando e eu estava pensando que ser um atleta olímpico é algo para muito poucos, né? Agora, ser um medalhista olímpico é algo para um grupinho ainda muito mais restrito. Hoje a gente veio para Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, porque eu vou ter o privilégio de conversar com dois campeões olímpicos. Na verdade, eu vou conversar com dois bicampeões olímpicos e de uma mesma família, pai e filha, Torben e Martine Grael. Que alegria estar aqui com vocês. São, gente, 7 medalhas. Só aqui nesse banquinho aqui são 7 medalhas. Eu já penso assim, é genético, Torben? Bom, não sei. Mas eu acho que tem muito a ver com a cultura náutica da família, o ambiente, né, no nosso clube que favorece o esporte da vela, o contato com os tios que foram os nossos mentores aí no esporte da vela. Eles foram para 2 Olimpíadas, 68 e 72, enriqueceram muito o conhecimento da família sobre o esporte, passando primeiro para a gente, né, para mim, para o Lars, e depois seguindo aí para Marco e Martine. Aliás, o Marco classificou hoje de manhã para ir para Marselha também, então vai ser a terceira Olimpíada deles juntos, né? Rio, Tóquio e Marselha. Então, só para fazer jus, você falou do Lars, ainda tem mais 2 medalhas do Lars que a gente não botou nessa conta, então na família já são 9. Você teve escolha ou na verdade, quando você viu, você já estava velejando? Não, tive escolha sim, e na verdade eu nem pensei em seguir carreira olímpica até realmente assim me deparar, né, tô fazendo. Então assim, e também com a medalha da Isabel e da Fernanda, que para mim foi assim um abre portas para, nossa, isso é uma possibilidade. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu só queria explicar para todo mundo por que a gente está aqui, né? Que na verdade é um trabalho que vocês fazem desde 98 com um projeto social. Queria que a gente primeiro falasse um pouquinho desse trabalho. O que te fez, o que fez a família vir para cá e instalar um projeto que já atendeu em 25 anos? Quantas crianças? Bom, são 500 crianças todo 6 meses, né? Então 500 crianças por ano. A gente começou de uma conversa com a prefeitura na época de o que podia ser feito para fortalecer ainda mais o esporte da vela, que é bastante forte em Niterói. E aí a gente propôs uma escola pública de vela, né? Começou lá na praia aqui de Charitas, onde é a estação do catamarã. Mas aí depois, com a implantação do catamarã, a gente teve que sair de lá e acabamos achando esse imóvel aqui, que era um antigo hotel-restaurante. A vinda para cá foi super importante, porque a gente passou a ter escolas profissionalizantes de vários temas, carpintaria. Aqui mesmo? Aqui, né? A natação, que a gente antes tinha um convênio com o bombeiro, agora tem a piscina aqui. Tem a piscina. E essa parte das oficinas, ela é muito importante porque mantém a garotada mais tempo conosco, e aí com isso vai aumentando a interação deles com a comunidade de vela. Então eles vão tendo oportunidade de começar a fazer parte de tripulações em barcos de regata. Isso passou a funcionar muito melhor, porque eles têm mais tempo no relacionamento aqui e aí recebem convites para competir, né? Isso acontece realmente? Assim, vocês têm muitos meninos que acabam indo? São meninos e meninas? Tem muito menino e menina, né? Graças aí ao resultado da Martine, da Caena, da Isabel, que incentivou muito a participação feminina. Hoje a gente tem uma participação feminina bastante grande. E, por exemplo, quando eu comecei a competir, não existia classe feminina. Hoje a gente tem exatamente o mesmo número de medalhas para homens e mulheres e o mesmo número de atletas, homens e mulheres, nos Jogos Olímpicos. Você estava falando aqui do visual, né? A gente está numa localidade em que a gente tem comunidades próximas, os alunos vêm dessas comunidades. De onde vêm essas crianças? A maioria das comunidades aqui perto, né? Mas vem gente de outros municípios, né? De São Gonçalo, de Nova Iguaçu. E a gente tem também um núcleo em Mangaratiba. O objetivo era o quê? Era formar campeões? Era formar cidadãos? Qual era o objetivo? Qual é o objetivo desse projeto? O objetivo maior é dar oportunidade, né? Trazer o interesse deles para essa área náutica, que é uma área carente de bons profissionais. A Laís, que é a nossa diretora aqui, ela é ex-aluna.
O presidente da Federação de Vela do Rio de Janeiro é ex-aluno. O iatismo é visto muito, a vela, como um esporte caro para ser desempenhado, né? Tem que ter o equipamento e tudo mais. Então, quando essa oportunidade surge, você tem muito mais chance de encontrar talentos que não apareceriam, né? Principalmente o esporte profissional é muito caro de ser desempenhado, né? Mas o esporte a lazer e, assim, essa competição do final de semana, ela não tem um valor tão assim, acima do que as pessoas pensam. Eu acho que é diferente do esporte de competição, que exige muita viagem, a gente quer ter os melhores profissionais do nosso lado, a gente quer ter o melhor equipamento. Aí sim fica muito mais caro. Vamos voltar agora então lá para o início. Qual é a sua primeira memória de você e uma vela? Seu avô era velejador, sua mãe, né? A família minha primeira toda. foi com meu avô, né? Meu avô tem um barco que está conosco, que é um barco fez a Olimpíada de 1912. Ele velejava assim religiosamente todo fim de semana. E aí, quando a gente era bem pequeno assim, ele levava a gente para velejar com ele. Era totalmente assim passeio. E você, Martine? Para mim foi com a minha mãe. A minha mãe, ela também passeava muito com a gente. A gente era bem pequenininho, então a gente cabia dentro do barco dela naquela época. E ela colocava nós dois lá, levava um lanchinho e a gente ia passear aqui, saía da Bahia de vez em quando. Era muito gostoso, assim. Então, minhas memórias eram bem assim, verão, tipo assim, uma coisa assim, leve, bem né? leve, Algo bem muito leve, gostoso. né? Sempre de passeio, assim, uma coisa muito gostosa. E em que momento velejar e a vela passa a ser uma opção de carreira? No meu caso foi muito gradativo, né? Porque antigamente não tinha nem patrocínio na vela, né? Era totalmente amador. Na vela ou no esporte em geral? Bom, no esporte em geral, mas na vela foi mais tarde ainda, né? Era amadora, falava, né? Um esporte amador ficar mesmo, fazendo assim muito tempo. Comecei a ter mais destaque, mais resultado, quando eu entrei para a universidade. Aí o pessoal ficava sacaneando, pô, vai viver de vento, não sei o quê. Né? A gente acabou vivendo de vento. Agora há pouco você falou assim, eu fui navegando assim, até velejando, até a hora que eu me vi na Olimpíada. Em que momento foi esse estalo? Assim? Eu acho que dá para mim também. Porque, no fundo, deve ser uma pressão ser filha do Torben e sobrinha do Lars, não? Para mim, não, mas assim, para mim, acho que começou quando eu tive que começar a abdicar de algumas coisas, né? Porque no começo eu conseguia conciliar tudo. Por exemplo? Eu tinha, enfim, conseguia fazer o ciclo de amigos, conseguia fazer tudo, conseguia conciliar todos os meus estudos. E aí, já na universidade, na verdade, foi até uma pergunta da minha coordenadora na época. Ela falou, poxa, mas qual é a sua prioridade? E aí, pra mim, ali foi o estalo. De tipo assim, cara, na verdade, a minha prioridade é a vela. E ali, assim, pra mim, caiu assim, a ficha de que eu tava me profissionalizando. Você via nela já todas as qualidades que você enxerga num possível campeão, num possível velejador? Como é que era esse pai que também é um campeão lidando com uma filha que pode ser campeã ou que pode ser uma velejadora, uma iatista profissional? Esse início de competição dela e do Marco, eu fiquei bem, não dizer distante, mas... reservado. Porque o início de qualquer carreira, na verdade, é terrível. Assim, mas até para não colocar pressão, né? Porque só a minha presença ali já as pessoas ficam, aquele papo, vai ser igual ao seu pai, não sei o quê. É uma coisa que... então foi a Andréia, né, a mãe, que acompanhou muito. Então eu comecei a acompanhar mais já quando elas começaram, eles, né, a classe olímpica. Aí, com a experiência que a gente tem, obviamente, dá para ajudar bastante. O que um atleta da vela tem que ter? Ou seja, que você falou agora, a academia, muita gente nem imagina isso, né? Como é que é a formação de um atleta? Que não é só a parte de estar no mar, tem muito mais coisa por trás, né? Eu acho que primeiro são muitas horas de voo, né? Muito tempo, assim, acho que regata, o tempo inteiro. Acho que, né, na minha juventude, sem almejar a Olimpíada nem nada, eu fiz muita competição, assim, estadual, seletiva, enfim, aqui, tudo que tinha ao alcance a gente fazia muito. Eu acho que a sua intuição, por exemplo, é o conjunto de conhecimentos que você adquiriu um tempo, de repente você não se lembra de tudo, mas fica ali guardado em algum lugar ali atrás. Às vezes você toma as decisões, você
nem sabe de onde veio isso, mas na verdade, assim, veio de experiências passadas, que você já teve e você conseguiu executar aquilo. Então, assim, na vela, essa é, assim, a maior parte. Depois tem como cuidar do seu equipamento, como analisar as condições do vento, isso também vem, assim, por estudo. Você falou cuidar do seu equipamento, tem umas histórias que até quero que você confirme, que você desmontava o seu barco para serrar um pedacinho de ferro daqui, dali, tirava a capa de tinta, ou seja, tudo porque a gente não imagina que a vela exija tanta, que a decisão seja muito milimétrica assim, né? Mas acontece que, né, a gente na vela, né, imagina um carro de Fórmula 1, né, você tem lá o piloto, que é quem fica mais famoso, e tem todo um staff por trás de um carro de Fórmula 1 para fazer aquilo funcionar. No caso da vela, os mecânicos, né, e o preparador, tudo, basicamente é a gente mesmo, né? Obviamente, hoje em dia, tem mais um pouquinho a figura do técnico, ajudando nesse sentido, comparando com filmagens, com adversários e tudo, né? É uma coisa um pouco mais científica do que era na minha época, que era simplesmente intuitiva e desenvolvendo e fazendo a coisa funcionar. Por isso que eu digo que o contato com os tios, que tinham feito 2 campanhas olímpicas, tinham sido campeões mundiais, né? Campeões mundiais 3 vezes, foi super importante, porque eles eram uma pós-graduação para a gente, né? Assim, velejar junto com eles, a gente aprendeu muito. Foi um pouquinho o que aconteceu com eles também. Então, essa questão de cortar a sobra de um parafuso, quando você prende alguma coisa numa ferragem no barco, aquele parafuso ele não vai fazer diferença nenhuma. Mas quando você corta todos os parafusos do barco, aí você põe num baldinho, você vê que dá um pezinho, né? E o peso é ruim para o rendimento do barco. E aí quando você começa a fazer isso com tudo, né, e junta tudo no final, essa atitude, né, ela faz diferença, porque você começa a pegar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, quando põe tudo junto, faz uma diferença que às vezes te ajuda no resultado. Você conquistou nas 2 primeiras Olimpíadas 2 medalhas. Aí todo mundo diz que eu sou pé quente. 92 eu estava lá e você não ganhou. A única Olimpíada que você não ganhou medalha foi 92. Depois, ainda bem que você estava em 96, você ganhou ouro, eu estava. Mas assim, em 92, você e o Marcelo não ganharam medalha. Não. Aí depois vocês foi minha primeira com o Marcelo. Pois é, aí depois você em 96 ganhou, 2000 ganhou, 2004 ganhou. Só que naquela época que você não ganhou a medalha em 92, você já era campeão mundial e você já tinha 2 medalhas olímpicas. Como é que se motiva para continuar? Da gente achar que a gente tem competitividade, né, para chegar ao resultado, né? O resultado em Barcelona foi difícil, mas foi justamente o princípio do profissionalismo. A gente não teve patrocínio para fazer a campanha para Barcelona. E a maneira que a gente tinha de custear a campanha era fazendo regatas de barcos grandes na Europa. Só que isso também tomou tempo de preparação, de compromissos. A gente não conseguiu ir para Barcelona treinar na local da competição antes das Olimpíadas. Eu cheguei 3 dias antes da Olimpíada. E Atlanta foi o contrário, né? A gente conseguiu um patrocínio com bastante antecedência. Mas é só uma pausa para contar uma coisa da minha vida, né? Tem nada mais difícil, gente, do que cobrir como repórter a vela. Estava eu num barquinho em 92, o mais próximo possível, né? Que você pode chegar. Eu não sabia quem estava em primeiro, quem estava em segundo. Você não consegue saber nada no mar. Você está no mar junto, olhando. Muito difícil. Mas melhorou muito. Melhorou muito porque... Pô, senhor, que bom. Então vou ter uma outra experiência. Porque se não fosse o marinheiro do meu barquinho, eu não sei o que eu tinha trazido de matéria depois naquele dia. A vela já não é um esporte simples, né? Não. Ela tem um conjunto de regras bastante sofisticado. E tem a parte técnica da vela que também não é muito... difícil de visualizar. Não é fácil. Mas hoje eles fazem, nas regatas importantes, uma coisa que chama o tracking, né? Eles mostram o percurso que os barcos estão fazendo, quem está na frente, porque isso veio
de competições da America's Cup, mas isso facilita muito Estou falando do entender. século passado, sabe? Quando a gente não tinha nem Google, que a gente não tinha Não, nem e internet aí, no barquinho. Hoje, com Olhava aquilo lá e falava, meu a Deus. tecnologia de câmaras também é outra É coisa, outra né? coisa. Antigamente não parecia aquele regador enorme assim, né? Hoje é tudo drone, câmeras no barco, né? Então, Transmissão ao vivo. Não, melhorou muito. Não precisa nem Melhorou pegar o demais. barco e ir lá pertinho, o mais próximo possível, né? Fica de... Mas sério, esse marinheiro me ajudou muito, me explicando a dinâmica toda, sabe? Como é que a coisa funcionava, para depois eu traduzir aquilo de alguma maneira para uma reportagem, né? Você falou que a presença da Isabel e tudo isso foi muito importante. Quando você viu que uma mulher chegou lá, realmente, eu tive essa percepção, por exemplo, quando eu vi a Lilian Vitfive fazendo o Jornal Nacional, eu falei, ué, mas pode? Pode ter mulher ali? Porque a minha vida, desde que eu sou criança, desde que surgiu o jornal e eu vi, eram homens. Então, para mim, foi muito importante. Para você sentiu a mesma coisa? Quer dizer, quando você viu uma mulher, você falou, ué. Senti, mesmo tendo meu pai multimedalhista em casa, para mim foi só quando elas ganharam a medalha que eu vi aquilo como uma opção de futuro, de carreira, sei lá, de investimento do meu tempo, sabe? Uhum. Porque antes parecia uma coisa completamente inacessível. Nenhuma mulher tinha feito nenhum resultado expressivo na vela internacional, assim, que as pessoas nível de campeonato mundial, né? assim, que fizesse assim uma inspiração. E aquilo lá foi assim gigante para a vela brasileira, pelo menos para mim. Uhum. Como é que é hoje você ser essa pessoa para muitas outras meninas? Eu acho que é uma inspiração para mim, assim, para o que eu faço no dia a dia, é uma inspiração. Eu saber que tem muitas meninas estão começando na escolinha de vela que não consideram isso uma barreira na hora que elas vão entrar. E assim, até pela própria Fernanda, quando ela começou, ela fez várias tentativas de chegar na medalha antes. E, cara, a primeira Olimpíada que ela foi, ela tirou o último. Então, assim, eu acho que me deu a impressão tipo assim, se você só colocar o esforço e for bem direcionado, você continuar tentando, sabe, não se frustrar no esporte, você tem várias frustrações, você perde muito mais do que você ganha. Então, se você desistir na primeira vez que você vai mal, e você vai muito mal, principalmente no começo, então, assim, foi uma inspiração também para eu persistir. E como é que é ter o pai como técnico? É muito bom. Dá para separar, assim, a hora que é o pai, a hora que é o técnico? Em casa rola bastante, a gente conversa sobre vela, conversa sobre a minha sobrinha, conversa... Então, assim, vai mudando um pouco. De vez em quando a gente precisa dar só um momentinho, agora não é hora para momentos técnicos, agora a gente está tentando resolver problemas pessoais. É muito bom, assim, como meu pai falou para ele, os tios dele foram uma enciclopédia na carreira da vela e para mim, assim, como fazer uma campanha olímpica, meu pai foi a minha maior enciclopédia, assim, porque ele já tinha feito 5. Uhum. Então, imagina, ali, quando eu estava começando, e como é que se faz isso? Para quem eu vou perguntar? Para quem eu vou tirar essa dúvida? Com quem, né? Agora, também vou ficar do seu lado de pai. Deve ser muito difícil quando um filho diz assim, que vai fazer a mesma carreira que você fez. A sua carreira é extremamente vitoriosa. Você chegou a sentir um pouquinho assim de receio por ela? Tem isso? Vai ser igual seu pai? Vai ser campeão, não vai ser campeão? Mas cada um tem que fazer a sua história, né? Há uma comparação, não tem como não ter, né? Do mesmo jeito que quando a gente começou, eu e Lácio, havia uma comparação com os tios, né? E os tios... Quando eu era bem pequenininha, eu era ou a filha do Torben ou a irmã do Marco. Então, mas na verdade a vela foi um meio para mim, para eu ter minha própria identificação. Eu sou a Martine e aí com a vela, com minhas competições, eu tinha meus amigos que me chamavam de Martine, não a filha do Torben ou a irmã do Marco. Então, assim, na verdade a vela foi o meu meio. Pai da Martine. A vela foi o meu meio de eu me identificar como Martine e sair dessa coisa. Né? Se eu perguntasse assim, o que se aprende com a vela? Não na prática, estou dizendo, mas o que a vela ensina? Primeiro, o esporte em geral, né? Eu acho que é uma coisa que devia ser muito mais incentivada no nosso país. Porque o esporte, para começar, traz saúde, né? Mas o esporte ele traz muitas outras coisas. Você lidar com a derrota, com a frustração, respeitar as regras. Tem muita coisa maravilhosa do esporte. O esporte da vela, então, você não tem um juiz julgando na hora, como muitos esportes.
você tem uma situação que você pode protestar o outro velejador se você acha que ele infringiu uma regra. Uhum. Né? Você tem uma audiência depois da regata, uma audiência de protesto, onde tem os juízes, você vai lá, apresenta o teu protesto, o protestado vai lá, apresenta a sua defesa, cada um pode levar suas testemunhas, Olha. né? E aí tem o julgamento. É um outro tipo de VAR, né? É um ensinamento enorme, você aprende por que errou, por que acertou. Mas tem outras coisas assim que acho que a vela ensina muito, por estar muito em contato com a natureza, que é respeitar a natureza, né, cuidar do seu equipamento, cuidar do meio que a gente vive. E muita liberdade, assim, essa coisa de você ir assim para onde você decide ir, você planejar, né, você fazer o planejamento, que, sei lá, a gente pode planejar ficar só aqui perto, mas a gente pode planejar ir até o Rio, a gente pode planejar ir até Angra, né, dependendo da embarcação. Então, assim, essa coisa do planejamento é legal também, você se preparar, ver as condições meteorológicas. É isso, e você também não tem controle sobre isso, né? Você pode acordar super disposto, dizendo assim, não, hoje eu vou treinar muito e o tempo pode não estar de acordo e você ter que se conformar que naquele dia não vai dar, ou que não vai ser possível. Eu acho que é um outro tipo de aprendizado, ele dá com o imponderável também, né? E você ter né? responsabilidade também sobre você e quando você tem outras pessoas a bordo, também sobre as outras pessoas, porque imagina, se o tempo... hoje eu tenho para ir, mas hoje o tempo não tá bom e tá tudo uma frente vindo. Cara, não, hoje você tem para ir, mas você tem que ter responsabilidade também com você e com as outras pessoas que estão né, junto com você. A Martin estava dizendo que ela tem uma vida cigana, né? E aí eu estava dizendo, quando ela escolheu a vela, talvez nem tivesse pensado que tinha isso, né? Não tem um porto. Cada hora você está mudando de lugar, você vai em busca de um melhor lugar para treinamento, você vai em busca de uma nova regata, de uma nova competição. É um custo isso também. Eu acho que isso faz parte da profissionalização da vela. Antigamente tinham 5 campeonatos principais por ano, hoje a gente tem 7, 9, mais treinamentos, regatas, aí emenda com, enfim, onde junta todo mundo, acaba ficando difícil da gente não estar lá, entendeu? E é difícil até de tomar a decisão de não estar lá de vez em quando, porque a gente tem que entender que a gente tem ciclos de pico e de baixa performance, e se a gente não tentar toda hora ficar fazendo pico, a gente não consegue fazer alta performance. E acho que está acontecendo muito em todos os esportes, não só na vela, com essa profissionalização, quantidade de campeonatos que tem no ano, excede ao que o atleta consegue fazer. Então, a gente, principalmente chegando perto das Olimpíadas, a gente tenta ser um pouco mais, assim, criterioso com qual campeonato que a gente vai correr. A gente falou tanta coisa boa, mas no mar, o Lars acabou perdendo a perna e ele tinha uma carreira ainda a desenvolver, né? Eu acho que cada um de vocês acaba entrando um pouco por ele também. E ele mesmo voltou a competir depois, né? Foi campeão mundial de estar depois. Pois é um outro tipo de exemplo também, né? Surpreendente, né? E o mais bacana, eu acho que do pós-acidente do Lars, é a reação dele. Sim. Porque ele é hoje uma pessoa muito mais positiva do que era antes do acidente. Em que aspecto você diz isso? O olhar para a vida dele? Com tudo, exatamente. Para ele, tudo é um plus. Eu acho que ele chegou muito perto da morte. Eu acho que foi isso. Né? Provavelmente essa vontade de viver é como se ele não desperdiçasse mais nada, né? Eu conheço outras pessoas que estiveram muito perto da morte e passam a ter uma forma de ver a vida de um jeito que talvez a gente não compreenda, não perceba. Quando você estiver vendo essa entrevista, gente, eles já estarão em Paris. Eles já estarão, porque está viajando agora. A gente fez essa entrevista assim, com muita pressa, porque a gente não queria ter os dois aqui, mas já vai para lá, né? Já o resto, o fim da preparação já se dá lá, né? A vela vai acontecer em Marseille, que é no sul ali da França, perto do Mediterrâneo, para estar perto do mar, né? Porque Paris ali não tem só o Rio Sena. Mas você navegava no lago, não era? No Lago Paranoá? Eu comecei a competir lá no Lago Paranoá, em Brasília. E você falou, tá em Marseille, é importante porque a gente pode achar que não, mas tem que conhecer muito bem aquele mar ali, aquele espaço ali onde você vai estar, né? Né, o velejador quer conhecer aquilo que nem a unha
da mão, que nem conhecer assim todas as condições. Por isso que a gente vai muito lá. Qualquer lugar assim tem condições específicas em determinadas épocas do ano. Aqui no Rio, aquele calorão do verão você vai ter no verão, vai ter um calor diferente no inverno, vai ficar quente, mas enfim, as condições são bem diferentes. Lá é bem parecido. Mas a gente vai lá já não adaptando já. Ter aquele olhar ali, aquela mentalização. Eles são supersticiosos? Você falou aí do final do 2, eu fiquei preocupada. Ainda bem que não tem 2 agora, né? Eu não gosto de falar muito, não. Mas tipo, se eu abrir uma escada aqui, você passa embaixo? Não, porque essas coisas todas têm um fundamento. Eu não creio em bruxas, pero que elas há, elas há. Não acredito nas bruxas, mas que elas existem, existem. Você é? Eu um pouco menos. Mas eu gosto mais do motivo das superstições também. Agora vamos aqui, eu vou perguntar coisas bem rapidinhas para a gente terminar. O que significa para você estar em Paris, nessas Olimpíadas? Eu tenho a função de coordenador técnico. Vai ser minha 9ª Olimpíada, a 3ª como coordenador, acompanhando a equipe. A gente conseguiu 2 medalhas de ouro nos 2 últimos jogos. Né? Vamos ver se a gente consegue manter essa tradição do nosso esporte de trazer medalhas de quase todos os jogos. Para mim, acho que depois desse ciclo mais curto, foi bastante sofrido, assim, algumas processos. Deixa eu só explicar por que mais curto, para quem não lembra, a Olimpíada de Tóquio, por conta da pandemia, só aconteceu em 2021. Então, aquele ciclo olímpico de 4 anos, na verdade, acabou acontecendo em 3 anos. Acho que para mim, pessoalmente, é um pouco de superação, assim, de conseguir superar obstáculos que, no caso, para mim são, outras pessoas não vão ver muito como obstáculos, mas para mim são. Então, acho que para mim vai ser um pouco disso. Vocês, quando competem, tem a história da música? Eu vi, assim, principalmente lutadores, tem corredor, tem muita gente que fica ouvindo alguma coisa antes. Você tem isso antes de uma competição? Não, no mar a gente não pode ir com, né? Mas antes, né? Eu acho que a música ela é uma terapia, né? Eu acho que talvez até é errado quem não a use em benefício pessoal. Eu acho que a música acalma, a música anima, a música acolhe, eu não sei. Eu gosto muito de usar música. O que você ouve? Um pouco de tudo. Eu não gosto muito de forró e de funk, mas fora isso... Você ouve tudo? Eu sou um pouco democrática. Um objeto que você vai botar na sua mala para levar para... Ele é supersticioso, já quero saber. O que você vai botar na sua mala? Algum objeto que você vai levar para Paris? Não pode faltar para a gente proteção contra o sol. Eu ia falar exatamente isso. Isso tem que estar. Não, no Pan-Americano, eles não entregaram, disseram que não é equipamento esportivo. Não pode... Não veio o chapéu no uniforme. Mas isso gente, ele está dizendo, é indispensável, né? Não tem como, né? Agora a gente vai fazer só para terminar mesmo um exercício. Uma coisa sem ser física, né? Uma coisa mais assim emocional que você vai levar e que você espera trazer da Olimpíada. Como atleta, muito fácil de eu falar que eu estou levando muita garra e muita disposição, comprometimento, e prometo não levar frustração para casa com coisas não feitas antes. Eu acho que, obviamente, tem assim, o resultado, pode ser ou pode... Mas eu acho que, assim, eu vou tentar fazer tudo que eu posso fazer agora e depois o que eu não consegui porque eu não fiz, então eu não posso levar isso de volta para casa. Não vai trazer na mala, muito bem. E você, Tobin? Eu levo muita esperança de bons resultados. É uma equipe que está se dedicando bastante. Quando você faz tudo que está ao teu alcance, né, e isso não é o suficiente para você ganhar, você sai tranquilo, porque de repente alguém foi melhor do que você. É normal isso. Né? Agora, o que não pode é você ir e falar, poxa, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, aí você vai perdendo a sua confiança. Estou vendo que vocês estão levando o que de melhor podem levar nesse momento. Obrigada. Agora eu quero que você me mostre aqui o projeto, que a gente vai fazer um passeio para você me mostrar. Nossa casa. Aqueles são alunos que estão velejando ali? São alunos velejando aqui, são um barco chamado Ding. É um barco que foi feito aqui no Brasil, projetado aqui no Brasil e bastante popular. Que delícia que está esse ventinho. Bom, então aqui é o prédio principal do projeto. Esse aqui já tinha, só que obviamente teve que fazer reforma em tudo, trocou piso, trocou tudo. Mas era mais ou menos com esse formato já. E hoje vocês usam que tem aula? Aqui é o salão, faz eventos. Aqui embaixo tem a sala dos coordenadores, tem a parte de informática.
e aqui em cima a administração. Uhum. E as aulas dos meninos acontecem onde? Bom, tem a parte teórica, às vezes faz no salão, às vezes faz numa sala de aula. de audiovisual que a gente tem. Sim. Né? Às vezes faz aqui na sombra, aqui quando está quente também. Uhum. Essa piscina é uma doação da Energisa, que é a empresa que patrocina a Martini também. Uhum. E os meninos treinam porque é isso, né? Tem que Aqui aprender a nadar, né? É feita aqui. Foi muito importante para as pessoas irem velejar sem medo, e também sem perigo, né? E é demais, né? Esses dois barcos são barcos que são aulas coletivas, vai 10 pessoas em cada um. Né? Mas a maioria dos barcos são esses barcos, que é o Ding e o Optimist, que é o kart da vela aqui. E normalmente eles ficam aqui 6 meses? Os meninos? É por semestre. É por semestre, mas eles acabam ficando... Porque aí, como tem várias oficinas, aí faz uma oficina, faz outra oficina, não sei o que, acaba ficando mais tempo, que é importante para a gente conseguir fazer o contato dele com a comunidade. E eles trabalham também no reparo desses barcos, ajudam nesse tipo de coisa? Trabalham, os barcos. As aulas de fibra e de carpintaria acabam rolando aqui. A gente usa muito os barcos para dar as aulas também. Né? Oi, gente. Oi, Laís, tudo bem? Prazer. Tudo bom? Que Seja bom. bem-vinda aqui à nossa sede. Obrigada. Você também veleja? Gostaria de velejar mais. É? Eu sou ex-aluna do projeto, mas hoje eu trabalho na gestão do Instituto. Sou gerente adjunto. Você falou dela agora há pouco. É um grande prazer para mim estar do outro lado, né? Podendo contribuir um pouquinho com o projeto, né? Acho que dá o retorno, né? Você está há quanto tempo? Eu tô aqui há 17 anos. Então você viu Martini pequena. Com certeza. Ela dava trabalho aqui? Dava. Fala, que trabalho que ela dava? Olha, sempre foi muito ligada à natureza, né? Então, tava sempre querendo nadar, querendo fazer as coisas. Você vinha muito para ficar aqui? Na verdade, eu gostaria de ter estado mais presente, assim, mas a nossa vida um pouco acaba levando a gente para longe daqui. Porque é um espaço muito legal mesmo, né? Eu imagino que você ouça das crianças muita coisa. Muita criança na hora não deve querer ir embora. Muitas crianças aqui têm esse espaço como um refúgio, né? Porque aqui é muito gostoso, né? Tá em contato com o mar. A própria sede tem uma grande infraestrutura, né? Graças ao Torben. Então, realmente, para eles é muito gratificante estar aqui. Muito gostoso, né? Tem alguma história de algum menino que passou ou menina e que te marcou muito? Sempre tem muitos casos de sucesso, mas principalmente, assim, eu posso dizer por mim, eu acho. Que entrei aqui com 15 anos, né? E aprendi aqui a minha profissão e tive a minha vida transformada, literalmente. Porque o esporte é isso, não é nem sempre que a pessoa vá seguir naquele esporte, mas o aprendizado que vem dele, você leva para qualquer outra coisa. Exato. A questão da disciplina, da determinação de lidar com os fracassos, acho que isso você vai levar para qualquer coisa que você fizer na vida, né? O Instituto é um grande laboratório, a gente sempre fala isso aqui, né? Então é a possibilidade, com a infra que a gente tem, com as parcerias que a gente tem, com o que a gente faz, né? Com a base do esporte, a gente promove, a gente dá oportunidade a partir de caixinhas de opções, né? Então aqui tem muita coisa para fazer. Parabéns, viu? Obrigada. Vocês devem ficar orgulhosos, né? De vê-la assim, falando tão bem, né? Cuidando de tudo, muito bacana. Um grande prazer receber você aqui nesses 25 anos que a gente ainda está, né? Celebrando. Então, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigada, Laís. Fica à vontade. Obrigada. Vamos passear. Agora você está preparada. Vai navegar comigo agora. Não, mas não vou ter aula não. Eu só quero dizer para as pessoas o seguinte: vocês curtiram a entrevista? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para seus amigos e ativa o sininho de notificação para você saber que toda quinta-feira ao meio-dia tem programa novo. Olha que luxo, gente. Eu tô navegando, velejando com uma bicampeã olímpica. Até Paris!